A terceira pergunta do questionário do capítulo 2. Descreva as principais ferramentas do Lean. E aí eu vou dar toda uma conjectura, né? Além das tradicionais ferramentas. Veja aí, ó. Eu tenho as ferramentas de diagnóstico e de criação de valor futuro. Eu não posso desprezar esse conceito. A ferramenta de diagnóstico Lean e criação de valor futuro são fundamentais, porque ela é o início de todo um processo de análise Lean. Diagnóstico mapa de estado atual, o chamado VSM, o Value Stream Mapping, mapeamento do fluxo de valor. É uma ferramenta utilizada para visualização dos processos, vital. Fluxos de materiais e de informação. Caracteriza o estado atual, problemas e causas. Essa é a primeira atividade que deve ser feita quando você começa a tratar um processo, seja ele qual for, a partir de um olhar Lean, onde você abre um diagnóstico e vai com todas as fundamentações, as ferramentas, as análises de trabalhar um VSM, olhar para fluxo de materiais, fluxo de informações. A princípio, esse é nosso pontapé de partida. Em um escritório, os processos se resumem a dados e informações. Portanto, o VSM analisa o fluxo de informação, identificando desperdícios nesse fluxo. Então vamos lá, na fábrica, Lean Manufacturing, fluxo de valor envolve informação e materiais. Lean Office, fluxo de valor, informações, porque ali não tem os materiais, a tangibilidade. Então, nesse fluxo de informações, eu preciso aprender a enxergar as situações que agregam valor e que não agregam valor. Os conceitos são os mesmos. Ferramentas de diagnósticos e de criação de valor futuro. Criação de valor futuro, mapa de estado futuro, também é um VSM. Ele vem justamente após você ter executado, ter feito um VSM de estado atual de forma completa, total. VSM, mapeamento de fluxo de valor, define o estado futuro, aquele desejado do fluxo de valor. Ou seja, você fez o diagnóstico no mapa de estado atual, identificou todas as situações que não agregam valor, identificou a eficiência do ciclo do processo, identificou todas as nuances que envolvem um mapa de estado atual. A partir dessa identificação, eu vou agora projetar um mapa de estado futuro, que é justamente com as correções devidas, utilizando da metodologia, utilizando-se das ferramentas e do raciocínio Lean, de tal forma que eu mude aquele estado de coisas, de um processo com desperdício, para um processo virtuoso, um processo enxuto. Esse é o objetivo. Aí está um exemplo de uma imagem de um mapa de estado futuro. Eu vou trazer agora as ferramentas para produzir o estado futuro Lean, Kaizen. Você vê aqui no canto, né, da sua tela direita, em cima, a chamada organização do ambiente de trabalho. Qual é a ferramenta para se obter isso? 5 sensos, né, o famoso 5 S's, né, que todo mundo já de alguma forma deve ter visto, vivenciado. Lembrando um comentário importante sobre os 5 S's, né? Os 5 S's, para ser totalmente implementado, ele passa por 3 fases. A fase do aprendizado, da parte conceitual, é fundamental se aprofundar em cada S, entender o que ele realmente representa. Depois tem a fase que muitas empresas chamam do dia D, a implementação, né? É um dia de um acontecimento, onde todo aprendizado, todas as equipes organizadas devem, para os seus respectivos espaços de trabalho, ou nos lotes que foram criados, praticar o aprendizado. É o dia da implementação. E no dia seguinte à implementação, já no dia seguinte mesmo, começa a terceira fase, que é a vivencial. E nessa fase vivencial é que eu vou viver dia após dia praticando a implementação do 5S
e é importante que às vezes se pratique auditorias cruzadas, para garantir que tudo que foi implementado possa ser mantido. Isso é um capítulo à parte, 5S pode ser dado como um curso, é um ponto à parte, mas fundamental, é a base de tudo. Aumento da disponibilidade. Eu construo essa situação com duas ferramentas Lean, TPM, Manutenção Produtiva Total, e SMED/Setup. O SMED, eu diria que é o setup externo. É tudo que eu construo ao redor de um processo produtivo, de uma máquina, de uma atividade laborativa, para garantir que quando eu for fazer a troca de um pedido, seja na fábrica, ou a troca de um pedido na administração, começar um outro processo, tudo que é necessário esteja à mão, esteja favoravelmente à mão, para que eu ganhe rendimento na mudança de um trabalho para outro. Isso é fundamental. Por isso, eu pratico, para aumento de disponibilidade, SMED Setup. São duas ações distintas. Combate às restrições do processo. Eu trago para cá a criação do fluxo contínuo. Aqui eu vou avaliar as questões o quanto que está balanceado o fluxo produtivo, o quanto as suas capacidades estão totalmente previstas, o quanto que as questões de capacidade instalada, seja máquina, seja número de funcionários, estão devidamente organizados, cada um sabe o que faz, cada um tem o seu roteiro de trabalho bem definido. Isso faz com que eu combata as restrições do processo, criando um fluxo virtuoso e um fluxo contínuo. Outra situação, garantia da qualidade, autonomia ao operário. Como é que eu faço isso? Trabalho padronizado e Pokayoke e Andon. Esse é um conjunto, um trinômio de ferramentas, onde eu preciso padronizar sim quando uma tarefa funciona bem, quando ela produz o que realmente é necessário, no tempo exato e na quantidade exata. Eu não posso fazer isso hoje e amanhã não faço. Ou amanhã não sei o que fazer. Cada hora eu faço de um jeito. Não existe isso. Eu preciso ter um padrão definido para que a equipe possa funcionar de forma orquestrada. E o Pokayoke? O Pokayoke me ajuda a identificar os possíveis erros, as possíveis falhas. A ferramenta definida pela Toyota, chamada Pokayoke, significa a prova de erro. Se o ser humano for produzir um erro, ou por desleixo, ou por desatenção, ou por incapacidade de conhecimento sobre o que está fazendo, quando se instala no processo um Pokayoke, ele trava. Ele não deixa aquele processo acontecer. Ele determina que a ação só pode ser da forma correta. Se você quiser fazer de forma errada, ele não permite que você avance. Isso é o Pokayoke. E o Andon? O Andon são sinais luminosos ao longo de um processo, onde você consegue sinalizar para a linha produtiva situações de alerta, lâmpada amarela, tem algum problema iminente, ou situações reais de perigo, onde você acende uma lâmpada vermelha. Na mão de quem fica isso? Na mão do operário. Ele é o dono agora do processo, ele é que garante qualidade produzida na linha produtiva. Isso é fundamental. E, finalmente, puxar e nivelar o fluxo produtivo. Qual é a ferramenta utilizada? O Kanban, chamado como o Kanban significa cartão. Os cartões ao longo do processo produtivo, de cores verde, amarela, vermelha, sinalizam o ritmo da produção. Sempre que eu precisar alimentar a estação seguinte de trabalho, eu uso os cartões. Se eu trouxer um cartão verde, significa produza, preciso reabastecer. Se eu trouxer um cartão amarelo, significa atenção, preciso me preparar por uma necessidade futura. E o que eu digo? Nunca deixe chegar no cartão vermelho, porque o cartão vermelho você vai estar entrando no seu lote de segurança, a sua condição que garante com que o seu processo não pare.
Então, jamais entrar na quantidade vermelha. Então, eu transito entre amarelo e verde, a tensão em produzindo, reabastecendo e o fluxo produtivo sendo puxado.